Nada nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como fazer esse efeito aqui, tá, de partículas. E a gente vai atribuir também com a animação, tá? Bom, eu já deixei esse modelo aqui pronto para facilitar, né? Porque mexer com partícula é um pouco complicado, tem bastante configuração. Mas eu vou mostrar algumas coisas principais que eu mexi, tá? Que aí você pode mexer nesses parâmetros também. Existem duas formas de você criar partículas, tá, na Godot, que é o CPU e o GPU. Eu não vou entrar muito em detalhes porque eu teria que explicar o que é cada um, mas resumindo, o CPU ele vai ser um pouco mais fácil de renderizar em alguns dispositivos específicos, né, mais antigos. O GPU ele vai trazer uma qualidade melhor, só que ele vai renderizar, não vai ser muito bom a compatibilidade com alguns dispositivos antigos, tá? Então é basicamente isso. Vou usar aqui o GPU, mas é a mesma lógica, tá? Beleza, vamos lá. Vou criar um novo node aqui, GPU Particles, 2D, beleza. Ele vai vir assim, né, zerado, sem nada mesmo. E a gente precisa primeiramente atribuir aqui uma texture, a gente primeiramente a gente precisa atribuir um material, tá? Ele vai dar esse alerta aqui pra gente, ó. O material para processar partículas não foi atribuído, então nenhum comportamento será aplicado. Tá? Então a gente vai primeiro colocar aqui um material. Então a gente vem aqui ó, em Process Material, vai clicar nessa parte vazia e Particles Process Material. Pronto. Ele já criou aqui o material, agora ele já está funcionando a nossa renderização da partícula. Aqui ele já tem uma configuração padrão, né? Que ele vai caindo. Aqui na parte de cima a gente tem algumas configurações principais dele, tá? Que é de tempo, né? O tempo que ele vai ficar, o tempo que ele vai durar, se ele vai, se ele vai ser emitido uma única vez, né? Esse one shot aqui. Então, essas aqui são mais configurações de tempo, tá? A gente pode mexer nisso aqui depois. Primeiro vamos tentar mexer nas configurações da partícula em si. A gente clicando aqui no nosso Process Material, na nossa partícula. Então a gente tem essas configurações. Aqui tem até já mostrando, aqui tem uma alteração, ó. Nesse caso aqui, quando mostra que tem alguma alteração, é que você mexeu em alguma coisa, tá? Então ele já mostra que foi mexido ali, porque como tem muitas configurações, aí ele traz essa informação aqui para ajudar, né? Bom, uma das coisas que eu gosto de mexer já é no spawn, tá? Para poder já determinar a forma que ele vai spawnar. Né? Então aqui a gente tem um único ponto, né? Ele vai só spawnar desse único ponto. A gente pode alterar isso também. Aqui em Position, a gente tem esse Emission Shape. Tá? O Emission Shape ele vai determinar a forma que você quer emitir a sua forma, tá? A gente tem esse ponto, que é basicamente esse pontinho aqui, que a gente quer que seja por uma esfera. Aí a gente vai aumentar o tamanho dessa esfera, tá? Então a gente vem aqui, ó, e aumenta o rádio da esfera, tá vendo? Aí ele vai cair dentro desse raio aqui. Aí a gente pode mudar aqui, tá? Surface também. Então tudo vai depender de como você quer, beleza? Por pontos. Aí você teria que mudar aqui os parâmetros. Tem bastante coisa para mexer, beleza? Ó, um ring, né? Um anel também. Aí você tem que mexer nos parâmetros aqui testando. Às vezes você quer fazer um efeito de neve, você pode fazer assim. Isso funciona bem, tá? O que a gente vai fazer aqui agora é com box, né? Que eu quero determinar uma caixa e ele vai cair dentro dessa caixa. Aqui a gente vai mexer na Emission Box Extends. Aí percebe já que ele já vai aumentando aqui a nossa caixa. Beleza? Então é basicamente isso daqui. O que eu quero fazer, ele caindo nessa parte aqui do trator, ó. Essa parte aqui, né? Ele vai cair lá por trás assim. Então é um pouco mais grosso, né? O espaço. Então é isso que a gente quer, beleza? Agora, a gente pode mexer também no ângulo que ele vai spawnar. E a gente pode colocar, por exemplo, um valor variável, né? E isso aqui eu acho legal. Ele já vai mudando ali o ângulo que ele vai spawnar. Então ele não vai só spawnar em linha reta. Agora percebe que ele vai rotacionar um pouco os nossos quadrados, tá? A gente vai mexer aqui agora no display, tá? A gente vai mexer na escala. Então, ó, se a gente alterar a escala aqui, percebe que ele já vai trazer pra gente uns quadrados maiores. E aqui é a mesma lógica, tá? Do valor variável. Então, ó, vou deixar um pouco menor aqui. Se você deixar
isso daqui mais aberto, ele vai trazer para você valores variáveis, tá? Então, por exemplo, eu posso deixar assim, ó. Aí ele vai trazer uns bem pequenininhos e uns bem grandões. Tá vendo? Ó? Os mais pequenos e os mais grandes, tá? Esse aqui é o valor variável. Mas aí, no caso, a gente quer deixar ele variável, mas bem pouco, tá? Eu vou deixar o máximo aqui no 4 e o mínimo 0. Tá vendo? Aqui ele já trouxe quadrados de tamanhos diferentes. Aí ele traz umas partículas pequenininhas, umas maiores. Isso aqui eu não vou mexer, tá? Ó, Color Curves. Color Curves eu acho bem legal, tá? Dá pra você colocar alguns padrões aqui de cores. Por exemplo, a gente pode só vir aqui em Color, tá? A gente pode... Por exemplo, a gente pode vir só aqui em Color. A gente coloca uma cor e pronto. Essa cor que a gente quer, beleza. Fechou, tá? Mas a gente pode vir também em Color Ramp. A gente pode colocar um Gradient Texture. Então a gente coloca... A gente pode mexer nesse gradiente aqui. Aí eu vou colocar uma cor inicial e uma cor final. Já essa cor assim, vai só pra gente deixar mais claro, né? Pra ficar mais visível. Então beleza, ó. A gente tem esse gradiente aqui, ó. Ele começa um pouco mais claro e vai ficando mais escuro. Aqui tem um animation também, não é uma coisa que eu quero mexer também nesse momento, tá? Então beleza, ó. A gente fez ele caindo aqui, né? De forma moderada. Se a gente vir na outra partícula, ó. A gente tem uma partícula que já vai cair um pouco mais grossa, né? Mais densa. A gente pode deixar até ela cair, tirar esse one shot aqui e deixar ela caindo direto. Então tudo vai depender do que você quer fazer, tá? Aqui eu deixei com um amount maior, né? A quantidade maior de 200. Se a gente aumentar a quantidade desse daqui nosso, deixar aqui para 200 também, ele vai cair assim. Ele basicamente vai fazer aquilo que a gente precisa, beleza? Agora vamos lá, vamos colocar isso na animação. Essa é a nossa partícula que a gente fez aqui agora. O que a gente pode fazer, tá? A gente pode fazer de uma forma que ela fique caindo direto e ela pare depois de um tempo. Ou a gente pode fazer também para ela cair uma única vez, tá? A gente usa esse one shot aqui, aí ele cai e pronto. Caiu e pronto, tá? Ah, inclusive esse aqui foi o resultado, tá? Do último vídeo. Ó, a gente tem essa tartaruga aqui, né? E tá bom, a gente vai utilizar essa animação dele cavando e a gente vai colocar o nossa partícula aqui, beleza? Eu vou deixar ele emitindo, mas beleza, eu vou deixar ele aqui assim. Deixa eu rotacionar um pouco. A gente quer que ele caia um pouco mais assim, né? Beleza. Aqui é só pra demonstração, né? Vou deixar o lifetime dele um pouco maior. Beleza. Ó, vou deixar assim, tá? Com esses parâmetros. Vou deixar esse partículo aqui atrás de tudo. A gente vai vir aqui no ordem dele, deixar -1, -2, tá? Pronto, vai cair lá atrás. Então a gente tem que deixar até ele um pouquinho mais para baixo. Bom, vou deixar ele assim, ó, né, rotacionado. Acho que assim ficou legal. Beleza? Ok, agora a gente já tem aqui a posição, né, que a gente precisa deixar ele caindo. Até esse momento aqui, tá, eu vou deixar ele, ó, até esse momento aqui, um pouco antes dele subir, tá, ele joga aqui, né? Vou colocar mais pra cá. O movimento que ele faz subindo, ó, o movimento que ele faz subindo é a partir desse time aqui. Eu vou deixar aqui assim. Beleza. Já tá bom já. Vou mais pra baixo aqui. Eu vou mexer no lifetime dele. Tá no 4. Beleza, o lifetime dele no 3. Acho que assim tá bom. Só pra demonstração. Beleza. A gente já tem aqui onde a posição que a gente quer. Tá? A gente pode fazer essa posição e ir alterando também, né? Então eu vou até fazer isso aqui. Eu vou salvar o position dele. Já transform position. Vou criar um keyframe aqui. E depois eu vou trazer a posição dele pra cá. Opa. Vou mexer aqui. E depois eu vou trazer a posição dele mais pra cá, ó. Vou salvar aqui. Então ele vai fazer isso, ó.
É, mas a posição dele tem que estar mais pra lá, né? Então vai ser isso aqui, ó. Ele vai estar aqui, ele vai ir pra lá. Aí dá até pra fazer um esquema, por exemplo, ele começa caindo mais devagar e depois ele vai caindo mais rápido também, né? Dá pra mexer com isso. Por exemplo, aqui eu posso deixar o lifetime dele menor. Eu deixo, por exemplo, o lifetime dele no 0.5. Deixa assim, ó. Vou salvar aqui frame. E aqui eu já deixo o lifetime dele maior, no 1.4, por exemplo. Aí é como, tipo, se ele começasse a cair mesmo depois, né? Tá vendo? A partir daqui ele não tá caindo mesmo, né? Ele tá só ali em cima. Depois que ele cai. Deixa eu ver aqui. É, depois que ele começa a cair mesmo. Aí dá pra deixar mais rápido, né? Quando ele cai também. Aumentar a gravidade, por exemplo, pra ele cair mais rápido. Aí você pode mexer nos parâmetros aí, da forma que você preferir. Aí depois que ele cair... Aí a partir daqui eu quero deixar ele como one shot. Aí a partir daqui eu vou deixar ele como one shot. Aí aqui ele vai cair. Ó, mas aqui antes ele tem que ser normal. Vou ver aqui. Ah, e juntamente com esse one shot a gente tem que colocar ele para emitir também, né? Porque senão ele não vai ir. Então eu vou deixar ele sempre emitindo. One shoot. Aí tá vendo? Aí ele para. Por que que ele parou? Porque que ele tava como... Ele tava normal, né? E a partir daqui ele virou one shoot, né? Aí ele vai só pausar praticamente, né? Ele vai jogar uma última vez e vai pausar. Beleza? Então aqui eu posso deixar ele sem emitir no começo. Ele começa a emitir a partir daqui. Então, ó, aqui ele não tem nada. Ah, inclusive aqui também eu tenho que parar de emitir, né? No final aqui também. Pra ele não começar emitindo. Então, ó, não tem nada ali, né? Aí ele vai começar a emitir depois ele para. Então, você percebe que é bem simples, tá? Não tem muito segredo. Tanto que aqui eu posso até aumentar um pouco a quantidade, por exemplo, né? Que ele começa com um pouco com menos e depois ele vai para mais. Então, eu vou deixar ele com 8 mesmo, tá? Ele vai caindo só assim, ó. Só uns pedacinhos. Aí quando chega aqui a gente aumenta pra 300, por exemplo. Ele vai cair bastante. Então, ó, é basicamente isso aqui, tá? Então a gente tem aqui nossa partícula de terra. Ela não tá caindo até o final ali, né? Teria que mexer em alguns parâmetros, por exemplo, eu poderia fazer uma outra partícula para quando ela caísse no chão, você fazer ela só espalhando, né? Aí teria que fazer algumas outras coisinhas a mais. Mas eu queria só mostrar aqui como é que funciona a partícula, tá? Como que você pode atribuir na animação. Beleza? Foi só um bônus aí. Espero que você tenha gostado e valeu.